Pensa só numa situação. A sua empresa está crescendo, e crescendo rápido. As vendas, lá em cima, o time aumentando, só que por dentro a casa está um caos. Os processos começam a quebrar, a comunicação não flui e a equipe vive apagando incêndio. É um paradoxo bem comum. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa metodologia que foi desenhada para resolver exatamente isso. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Um crescimento muito rápido acaba jogando luz em todas as rachaduras que existem na base do negócio. Pensa bem, toda aquela energia que antes era para conquistar cliente, de repente está sendo gasta só para resolver problema interno. E aqui, olha, está um dos sintomas mais perigosos desse caos todo. Você olha o DRE, a demonstração de resultados, e pensa, nossa, que lucro incrível! Mas aí quando vai ver a conta do banco, o fluxo de caixa está no vermelho. A empresa está literalmente queimando dinheiro para se manter de pé. Essa é a clássica armadilha que, sério, quebra muita empresa boa por aí. Então tá. Como é que se resolve isso? Se o problema está na estrutura toda, não adianta só passar uma fita crepe, né? A resposta precisa ser um sistema, algo integrado. É exatamente aqui que entra a ideia do ecossistema de gestão 360 graus. Pensa nele não como um concerto, mas como um verdadeiro projeto de arquitetura da empresa. A grande sacada do método 360 graus é que ele não vem para tapar um buraco aqui e outro ali. A ideia é construir uma estrutura inteira, onde tudo se conecta. O objetivo final é criar sinergia. Sabe o que isso quer dizer? Que quando o time de vendas está alinhado com o financeiro e o financeiro está alinhado com a estratégia, o resultado disso tudo é muito, mas muito maior do que a soma das partes. E como é que se constrói essa estrutura? Bom, ela se apoia em 4 pilares principais. Imagina que são as grandes colunas que sustentam o edifício. Cada uma tem a sua função, mas no fim, todas são essenciais para que o prédio não desabe. E esse slide aqui resume tudo de um jeito genial. Pensa assim, a estratégia é o ataque, para onde a gente está indo. A governança é a defesa, é o alicerce que dá segurança para o negócio. Pessoas, são o motor humano, a força que faz a coisa toda acontecer de verdade. E para amarrar tudo isso, a gente tem a modelagem financeira integrada, a MFI, que é tipo a espinha dorsal técnica da empresa. E essa frase ilustra perfeitamente o poder da MFI. Lembra daquele problema de ter lucro no papel, mas não ter dinheiro no banco? A MFI resolve isso, porque ela não é só um monte de planilha não, é um simulador de voo de verdade que conecta o DRE, o fluxo de caixa e o balanço. Com ela, dá para testar o impacto de uma decisão grande, tipo um investimento novo, sem precisar arriscar o dinheiro da empresa de verdade. Beleza, mas como a gente sabe se esse crescimento todo está valendo a pena de verdade? O sistema usa uma métrica que é matadora. O retorno sobre o capital investido, o entorno sobre o capital investido, o ROIC, tem que ser maior que o custo de capital, o WACC. Se essa conta não fecha, a empresa pode até parecer lucrativa, mas, na prática, ela está destruindo o valor no longo prazo. Simples assim. Ok, mas toda essa estrutura técnica, por mais incrível que seja, não se implementa sozinha, né? Precisa de uma cola humana para unir todas as peças. Então vamos falar agora do que realmente faz tudo isso funcionar na prática, o lado relacional da coisa. Porque, no fundo, a real é que nenhuma transformação de verdade acontece sem confiança. O objetivo final não é só entregar um monte de planilha bonita. Como diz a fonte, é melhorar a condição do cliente. E para isso acontecer, precisa de bem mais do que só conhecimento técnico. Precisa de 2 coisas: credibilidade e compromisso. A credibilidade é a base técnica dessa relação. Primeiro, vem da competência, ou seja, as recomendações têm que ser baseadas em fatos, em dados, ponto final. Depois, vem da confiança, aquela segurança que se passa ao guiar alguém por uma decisão difícil. E por último, vem da clareza, a habilidade de pegar algo super complexo e transformar num plano simples, direto ao ponto. Mas olha, se a credibilidade é a fundação, o compromisso é o que cria o vínculo de verdade. E isso começa com o caráter, ser uma pessoa íntegra, autêntica, continuar com a parceria, que é a ideia de construir a solução junto com o cliente, não para o cliente. E talvez o mais importante, termina com a transferência de habilidades para capacitar o time da casa e não criar dependência. Puxa, e essa analogia do arranha-céu, ela fecha a ideia com chave de ouro. A credibilidade é a engenharia, o cálculo estrutural que garante que o prédio não cai, mas o compromisso é o cimento que liga cada andar. Precisa dos 2 para aguentar qualquer tempestade que vier. Ok, então vamos fechar esse ciclo.
A gente já viu o problema, que é o crescimento caótico, já viu a solução, que é o ecossistema 360 com sua estrutura técnica e sua base de confiança. A grande pergunta agora é, beleza, mas como é que se sai de um ponto e chega no outro na prática? A implementação segue um plano bem claro de 90 dias. Nos primeiros 30, imersão total. Ouvir, entender o contexto, sacar a cultura da empresa. Depois, do dia 31 ao 60, é hora de construir as fundações e, muito importante, entregar vitórias rápidas, os quick wins, para gerar confiança e embalo. E aí, nos últimos 30 dias, a gente consolida tudo, alinhando essa nova arquitetura com a visão de futuro da empresa. E o resultado de tudo isso é uma transformação. Aquele paradoxo de lucro e falta de caixa acaba. A produtividade dispara, porque o time para de apagar incêndio e começa a resolver a causa dos problemas. A liderança ganha uma clareza absurda para tomar decisões importantes. E, o principal, a empresa ganha a estrutura e a disciplina de gente grande, pronta para crescer de um jeito saudável e que se sustenta. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Uma gestão forte é construída só na frieza dos números ou só na base da confiança? A verdade, e a grande lição aqui, é que o sucesso que dura de verdade, aquele que transforma o caos em crescimento, ele nasce da união poderosa entre os dois.